Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um que está nos acompanhando. Eu desejo, nesta hora, fazer uma oração para dar início a esta pequena meditação que temos. Soberano e eterno Deus, agradecemos ao Senhor nesta hora, ó Pai, por este grande privilégio que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui, ó Pai, para falar da Tua Palavra, porque sabemos que na Tua Palavra há bênçãos, na Tua Palavra há cura, há libertação, na Tua Palavra há salvação de almas, e por isso estamos aqui para aprender de Ti, que é manso, que é humilde de coração. Abençoe a cada um dos meus ouvintes, ó Pai, que vão ouvir neste momento, e também que vão ouvir, ó Pai, em outra oportunidade, em outra ocasião. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada um deles, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um bom dia a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para levar ao seu coração a palavra de fé, de sabedoria, uma palavra que vai te ajudar, vai te inspirar à aproximação de Deus. Eu estava em uma viagem esta semana e a gente parou ali com os pastores, colegas, em um lugar que havia ali muitas artes, esculturas, e a gente parou ali para comer alguma coisa, e andando por ali, olhando, observando as obras de artes ali, muito bonitas, eu observei em uma fonte feita ali, um lugar onde tinha uma água que corria, passando por outras pedras, uns 3 degraus, e até chegar a água embaixo ali, onde havia um poço. E ali estava escrito a fonte dos desejos. E aquilo me chamou a atenção. Eu observei muita moeda jogada ali, dinheiro. E aquilo me deu uma inspiração para falar o que vamos falar nesta manhã. Como que o povo tem o desejo dentro do seu coração de encontrar Deus. O povo, o ser humano, ele vem ao mundo com uma sede dentro dele que o próprio Deus colocou. Uma sede de aproximar de Deus. Mas como ele não conhece a maneira correta, como ele não tem a maneira correta, ele procura de todas as formas, de todos os meios, encontrar a Deus. E me inspirou nesta pequena meditação que vamos ter, de ler algumas páginas desta Bíblia, que é o nosso livro de regras para saber de onde viemos, quem nós somos, para onde vamos, e conhecer o plano de Deus. Quem é o verdadeiro Deus? João chega a dizer que no que é verdadeiro estamos, este é em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós vamos observar aqui como que é a maneira correta de se aproximar de Deus, quem é Deus, e teria que ter alguém para servir de intercessor por nós, de intermediar nós até chegar a Deus? Vamos dar uma caminhada, uma andada, eu costumo dizer, por dentro das Escrituras Sagradas. No livro de Isaías, capítulo 45, versículo 6, a seguir, nos diz assim a Bíblia: Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro,
Eu sou o Senhor e não há outro. Marque aí na sua Bíblia, na sua agenda, melhor dizendo. Nós vamos ainda a Isaías 45 ainda, no verso 18, 22 e 23. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Veja bem, em todo momento Deus se colocando como único. Eu sou o Senhor e não há outro. No versículo 22 ainda diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Veja, nós estamos falando de um Deus, um verdadeiro Deus, e a maneira de encontrar-se com Ele. E quem é Ele? Olhai para mim e sereis salvos, vós todos em todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há. Cremos nisso. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Agora, se você pular e ir no Novo Testamento, no livro de Filipenses 2, capítulo 10, versículo 11, eu não vou ler, mas ali diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome de Jesus. Todo. E aqui está dizendo, por mim mesmo tenho jurado, não tem outro. Saiu da boca dele essa palavra, que diante de mim se dobrará todo o joelho. E lá nós vemos que o joelho se dobrará perante o Senhor Jesus Cristo. Ainda, nós vamos agora ver, no livro de Isaías ainda, capítulo 43, versículos 11 e 12, diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Veja, 11, 12 e 13 nós acabamos de ler. Agora nós vamos para o livro de Isaías, capítulo 44. Começando com o versículo 6. Vamos chegar até o 20 e ver que coisa tremenda aqui. Aqui nos diz assim a Bíblia: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Aí você vai para o livro de Apocalipse, no final de Apocalipse você vai encontrar ali quem é o primeiro, o último, quem é o alfa e o ômega. Mas vamos seguir aqui nessa meditação. Quem chamará como eu e anunciará isto e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anunciei as coisas futuras e as que hão de vir. Não vos assombreis nem temais, nem temas, não tema, meu irmão. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? É uma pergunta? Não.
não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagem, de escultura, são vaidade. Veja, as pessoas fazem uma imagem, se dobram perante ela, curvam-se e ficam ali clamando. Nunca, irmão, na história, que eu já estou com alguns mais de 40 verão, e eu nunca vi tanta oração sendo feita. O orgulho do homem, o homem perdeu o seu orgulho, o homem, ele viu que o mundo está um caos, que não tem mais o que fazer a não ser correr para esse Deus. Por isso é oportuno nós entendermos de que maneira chegarmos até Deus. Porque nós estamos vendo hospitais sendo rodeados de pessoas de mão dada, ajoelhada. O orgulho não existe no meio deles. Na frente de todo mundo, ou seja, de manhã, meio-dia ou à tarde, eles estão ali orando, com as mãos erguidas, pedindo para Deus tirar os pacientes ali, as pessoas enfermas, tomado por essa enfermidade que assolou o país, o mundo. Eles estão ali de joelhos dobrados, porque a hora é difícil, a hora é final. O caos estabeleceu no mundo. Então devemos saber de que maneira nós devemos orar, devemos chegar a Deus. E eu tenho para dizer que esta palavra que nós estamos lendo está alicerçando o coração de quem já entendeu, já creu, já teve a revelação de quem é Deus. Que não existe três deuses, que é um Deus com ofícios. O seu coração será animado, a sua fé será aumentada nesta hora, para você que crê que há um só Deus. Mas também vai abrir os seus olhos, vai te ajudar, você não receba isso como ofensa. Mas observe por dentro das Escrituras que a sua fé tem uma maneira para se aproximar de Deus. Tenha humildade para aprender aqui que Deus não está na idolatria. Deus não está na idolatria. Veja, eu estou lendo o livro de Isaías, capítulo 44, e aqui nós acabamos de dizer que está dizendo assim: há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Aí ele começa falando, todos os artífices e imagens de escultura são vaidade. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. Veja, eu estou lendo a Bíblia. Não é coisa que o pastor Adilson inventou, está tentando mostrar a sua maneira de pensar, a sua maneira de crer. Não, eu estou mostrando a maneira que a Bíblia nos ensina a crer. E nós devemos de obedecer essa Bíblia. Veja, as suas mesmas testemunhas nada veem. Aqui está falando de imagem de escultura. Feita, nós vamos ver de que maneira são feitas. Mas a Bíblia diz em outro livro, se eu não me engano é dos Salmos, que os seus deuses são vaidades. Tem boca, mas não falam, tem pés, mas não caminham, tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. E semelhantes a ele, tornem-se todos aqueles que o adoram e se prostram diante dele. E para você ver como a Bíblia não contradiz, aqui Isaías falou assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Não há outro Deus, e nós cremos que não há outro Deus. E aqui falando das imagens de escultura que são fabricadas, ele diz assim: suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Não cumpre, irmãos? Tem pés, mas não caminham, tem mãos, mas não apalpam, tem boca, mas não falam, e semelhante a ele tornem-se todos aqueles que o adoram. E aqui está dizendo isso, que as testemunhas desses deuses, eles não conseguem ver a verdade, a revelação, estão cegados por um Espírito que rege o mundo. Mas o Espírito Santo abre o entendimento seu. O Espírito Santo te ajuda nesta manhã a você entender as Escrituras.
Porque até os discípulos do Senhor, no livro de Mateus capítulo 24, 48, diz assim que abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados, começando por Jerusalém até os confins da terra. Precisa do Espírito Santo para abrir o entendimento. E eu peço nesta manhã que o Espírito Santo te abra o teu entendimento. Veja, aí ele segue dizendo assim: quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajuntam-se todos, levantam-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Olha como é que é feito esse Deus, que as pessoas se dobram, esta imagem de escultura, colocam um nome sobre ele e ajoelham ali e dizem: esse aqui é o meu Deus. Veja, como que são? O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas e forma com martelo e lavra com força o seu braço. Veja, o carpinteiro estende a régua, a plana, marca com o compasso e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Coloca ali na porta da casa, no jardim, uma imagem de escultura, diz: esse é o meu Deus. Não, mas eu não tenho como Deus, pastor. Não tenho. Tenho, porque você está pedindo algo para Ele. Você está pedindo, se ajoelha, se oferece algo para Ele. E aquilo é uma imagem que não tem poder nenhum. Poder nenhum. Veja, ele faz um Deus e o deixa e faz ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipestre, um carvalho, árvores, madeira, esforça-se contra as árvores do bosque, planta um almeiro, a chuva faz crescer. Planta a árvore, cuida, faz ela crescer, e então servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta, coze o pão. Olha bem, a árvore que ele plantou, se aquenta, faz fogo, se esquenta, faz pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Metade queima, com outra metade come carne, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ora, já não me aquentei, já vi o fogo. Tudo isso ele faz com a madeira que ele plantou, que ele colheu. E então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Gente, não tem mais claro que isso. Não tem mais claro que isso, que nós devemos se ajoelhar diante do Senhor Jesus Cristo. Nada, aquele Deus ali não tem pés, não caminha, não consegue abençoar, não consegue fazer nada por ninguém. Do mesmo material que é feito fogo, que é feito carne, que é feito comida, eles fazem um Deus e prostram ali e adoram e dizem: esse é o meu Deus, livra, me ajuda. E a hora é oportuna para falarmos disso, que você deve conhecer o seu Deus. Veja, ajoelho e diz: Deus, livra-me, tu és o meu Deus. E aqui diz assim, no versículo 18: nada sabe, nem entende, porque lhes untaram os olhos para que não vejam, e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento, nem entendimento para dizer: metade queimei, e cozi pão sobre as brasas, e assei sobre elas carne, e o comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei eu ao que saiu de uma árvore? Quantas pessoas não conseguem ler isso aqui, não conseguem entender que isso aqui é simples.
Mas por quê? Estão cegados com o mesmo espírito de idolatria, onde Deus condenou desde o princípio. Mas o Espírito Santo, lembra, abre o seu entendimento nesta hora. Veja, apacenta-se com cinza, o seu coração enganoso o desviou de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não há uma mentira em minha mão direita. É assim que o povo está fazendo nesta hora. Agora, eu quero abrir aqui ainda no livro de Pedro, 5:6. Livro de Pedro, capítulo 5 e verso 6 a seguir. Aonde, de que maneira devemos fazer as nossas orações. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, nos diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Como que é se humilhar? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui sim, irmão. Aqui quando você dobra o joelho perante Deus, não perante uma imagem de escultura. Aqui quando você lança diante dele toda a vossa ansiedade, todo o seu desejo, toda a sua dificuldade, e você pede socorro no nome do Senhor Jesus Cristo, você é ouvido, você é abençoado, você é curado, você é liberto. Mas não diante de uma imagem de escultura, não diante, tomando um homem como tem que estar ao lado desse homem, ou esse homem tem que ser, eu tenho que reverenciar esse homem para poder ser abençoado. Não, a porta foi aberta. O que abre a porta é a fé, e a fé no nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que você recebe cura, você é liberto, se você orar no nome de Pedro, de João, de Tiago, de Lucas, de Marcos. Se você orar no nome de quem quer que seja, por mais bom que seja o homem, nada é feito por você. Mas quando você ora no nome de Jesus, a oração é respondida. Ore com fé, e Ele te responderá. Vamos aqui no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Nos diz assim a palavra. Mateus 11, verso 28. A seguir: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você vai a quem? Você vai recorrer a quem? Você vai recorrer à imagem de escultura? Você vai recorrer ao fulano de tal? Não, você vai vir a Ele. Aqui é o próprio Senhor Jesus que está dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ó alma cansada, tanto tempo procurando descanso e buscando ensinamento em lugares errados, procure Jesus. Ele vai te abrir o entendimento. Dobre seu joelho, ore a Deus e peça sabedoria e entendimento do alto, para você entender quem é Deus, o plano de redenção. Veja, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, gente, que maravilha ouvir isto nesta hora. Agora, se nós abrirmos aqui no livro de Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, nos diz assim a Bíblia. Deixa eu ler desde o começo do livro aqui. Devemos fazer orações por todos os homens. Mas de que maneira? De que maneira? Aí aqui Paulo diz a Timóteo: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças
por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Salvação tem a ver com o conhecimento da verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a salvação tem a ver com o conhecimento da verdade. Veja, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Eu vou dobrar meu joelho perante a Maria, perante o João, perante aquela imagem de escultura, e vou pedir para interceder. Não tem uma reza que diz: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós? Ora, irmãos, amigos, ouvintes, para começar, Deus não tem mãe. Deus é o Criador de tudo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Não, a Bíblia não diz isso. Maria é nossa irmã. Maria teve que passar pelo Pentecostes. Maria teve que ser batizada com o Espírito Santo. Não tem poder nenhum, não pode nos ajudar, não. Agora esse aqui, aleluia, esse aqui, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, esse pode interceder, esse intercede por nós 24 horas por dia, esse está lá intercedendo pelos filhos de Deus. Veja, deixa eu ler de novo para que você, talvez ninguém tenha lido isso para você. E você continua com imagem de escultura, de gesso, de madeira. Não. Diz assim aqui: porque quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Fora disso não adianta. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Veja, temos dúvidas ainda? De que maneira devemos adorar? Agora deixa eu tomar aqui para encerrar, irmão, algo que desceu no meu coração nesta hora, no livro de João, capítulo 4, para nós encerrarmos aqui essa pequena meditação. Voltando, lembrando de como eu comecei essa inspiração. Em uma viagem ali, havia uma fonte que o homem fez, uma água correndo muito bonita, tipo umas cachoeiras, uma caía para a outra, e ali embaixo havia moedas e um poço de pedra, e estava escrito: a fonte dos desejos, cheio de moedas ali jogadas. E claro que a gente sabe que cada um chega ali, jogava o dinheiro e fazia um pedido. Mas aquilo é uma sede que tem dentro do homem, de achar uma maneira de se aproximar de Deus. Mas a fonte não pôde fazer nada. Aquela fonte. Porque nós lemos em Isaías 45 que há somente uma fonte que eu conheço. E aqui no livro de João, capítulo 4, para nós encerrarmos, uma passagem que eu amo ler. Esta passagem, essa mensagem traduzida aqui neste livro. O que esta mensagem diz? Aqui diz que Jesus deixou a Judéia e foi para Samaria. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Necessário. Deus sabe aonde encontrar seus filhos. Talvez você ligou agora, esse aparelho está no Face, né? Está acompanhando isso, você pensa: é por acaso que eu estou ouvindo isso aqui? Não é por acaso, não. Deus sabe o propósito de você ouvir isso. Porque aqui diz que era necessário passar por Samaria. E aqui diz que ele chegou, foi uma cidade chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali na fonte de Jacó, Jesus, cansado do caminho, assentou junto à fonte e era quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água da fonte, do poço.
E disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E Jesus disse à mulher samaritana: como sendo tu judeu, a mulher samaritana disse a Jesus: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E se nós fôssemos entrar em mais detalhe, nós íamos mostrar que essa mulher foi nesse horário, porque ela é uma mulher de má fama. E naquele tempo havia uma separação das mulheres de família, das mulheres ali mais ricas, bem-sucedidas, com as mulheres de má fama, difamadas. E essa mulher foi nesse horário porque ali não havia ninguém mais. Mas ali Jesus encontrou com ela. Deus tem uma maneira de encontrar com seus filhos. Veja. E ela perguntou: como eu posso dar de beber? O meu povo não tem amizade, não se comunica com o teu povo. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se tu conhecesse, não tem a ver com o conhecimento da verdade, a salvação? Ela estava adorando, ela cria, mas ela ainda não tinha, ela tinha uma sede dentro dela de encontrar a verdade, mas ainda não a tinha encontrado. E Jesus falou isso para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e seu gado? E Jesus respondendo disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Oh, é outra coisa encontrar com Deus, é outra coisa você encontrar a verdade, poder se aproximar dela e aceitar ela. E nós não vamos ler a história mais, só vamos ver o que a mulher disse para ele. A mulher olhou e disse para ele, disse: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E ali nós sabemos que Jesus revelou a sua vida. Jesus falou do seu passado, do seu presente. E o coraçãozinho dela bateu porque ela esperava o Messias. E o Messias havia de ser um profeta. E quando ele revelou o segredo do seu coração, a sua vida, tudo que tinha acontecido, ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Eu vejo. E nós sabemos que essa mulher converteu. Mas ainda tentou ali, ela falou isso e tentou mostrar para ele a sua maneira, que ela conhecia, entendia, a maneira de adorar. Um num monte, outro no outro, colocando obstáculo, colocando maneiras de adorar entre Deus e o homem. O Monte Santo, hoje é tanta coisa para adorar a Deus, hoje é tanta coisa para ser abençoado, que o homem tem colocado. Você compra rosa ungida para ser abençoado, você pega a água do Rio Jordão para ser abençoado. Isso não tem nada a ver, meus irmãos, isso é artimanha do homem. Você é abençoado crendo no Senhor Jesus e na sua palavra. Ah, mas um sal grosso para tirar a maldição de casa. Ah, uma ferradura atrás da porta para espantar o olho grande. Não, a Bíblia diz, irmão, sabe o que espanta o olho gordo, o olho grande da sua casa? É a sua posição na palavra. A Bíblia diz que praga nenhuma chegaria na sua tenda. A Bíblia diz que todo homem que teme ao Senhor, feliz será e irá bem. Servir a Deus te dá imunidade a pragas,
a desgraças, a feitiçarias, ao olho gordo. Não tem que fazer simpatia, não tem que pagar. Vou lá na igreja fulano de tal pagar para comprar uma rosa ungida. Unja a sua vida com o Espírito Santo e é um repelente contra tudo. Veja. Aí ela diz: Senhor, os pais adoram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. E disse Jesus: mulher, crê que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, eu adoro a Deus, eu sou fiel a Deus, eu sou crente, não faço mal para ninguém, mas o verdadeiro adorador adorará a Deus em espírito e em verdade. A verdade é essa: há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos. Quem é esse Deus? Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e te cure nesta hora. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.